Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Tainá da Arte Fios Crochê e hoje nós vamos crochetar juntas a bolsa Babi. A lista completa de materiais e medidas está aqui na descrição do vídeo. Mas antes, já deixa teu like, se inscreve no canal e envia esse vídeo para todas as suas amigas crocheteiras. Já quero aproveitar e falar sobre a rifa de um iPhone 12 que está sendo realizada por mim para te ajudar a melhorar a qualidade das suas fotos e vídeos nas redes sociais. O primeiro lugar levará um iPhone 12 ainda na caixa com garantia de 1 ano e o segundo lugar um Pix de R$500. E você pode participar pelo valor simbólico de R$1,99. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo. Agora pega teu fio e tua agulha e bora crochetar! Para fazer essa bolsa, eu vou utilizar fio de poliéster da Meliá, esse daqui tem 3 milímetros. O rolo vem com 500 gramas e o rendimento é de aproximadamente 300 metros. Essa é a cor celeste. Vou precisar também de uma alça metálica redonda na cor ônix, um botão imantado e agulha de crochê número 4. Todos os materiais estão disponíveis na loja da Tecerama e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Começo fazendo o meu nozinho inicial. E aqui eu vou subir um total de 22 correntinhas. Fiz o meu cordão de correntinhas, eu viro o meu trabalho e eu vou fazer os meus pontos nessas alcinhas que se formaram atrás de cada correntinha. Essa primeira eu não utilizo, venho para minha segunda, passo a minha agulha por baixo dessa alcinha, pesco o meu fio e faço o meu primeiro ponto baixo. E aqui, nesse primeiro ponto, eu já coloco o meu marcador. No próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto alongado. Eu laço o fio na minha agulha, passo por baixo dessa alcinha, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura, fiquei com 3 laçadas no gancho da agulha. Laço, tiro uma, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. Fiz aqui o meu ponto alto alongado. No ponto seguinte, trabalho um ponto baixo. No próximo, faço um ponto alto alongado. Lacei o fio na minha agulha, passo por baixo da alcinha, pesquei o meu fio, 3 laçadas no gancho da minha agulha, laço, tiro 1, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. E aqui na parte de trás do meu trabalho, eu vou ter esse efeito do meu ponto alto alongado. Vai criar um ponto pipoquinha bem pequenininho e que deixa a peça super delicada. Viro mais uma vez o meu trabalho e sigo fazendo essa sequência, fazendo ponto alto alongado e ponto baixo. Chegando no final do meu trabalho, faço um ponto baixo e aqui eu vou ter um total de 21 pontos. Vou colocar o marcador de pontos aqui nesse último ponto baixo que eu fiz. Para fazer a curva do meu trabalho, eu vou trabalhar 4 pontos dentro do mesmo ponto de base. Eu já tenho um ponto baixo, trabalho agora o meu ponto alto alongado, no mesmo ponto de base. Faço aqui o meu segundo, 1, 2. O meu terceiro, eu faço um ponto baixo, no mesmo ponto de base. E o quarto, eu faço um ponto alto alongado. E coloco o marcador. Fiz os meus 4 pontos juntos no mesmo ponto de base. Agora eu volto fazendo ponto baixo, ponto alto alongado, ponto baixo, ponto alto alongado, até chegar aqui no meu penúltimo ponto. Passo a agulha por baixo das 2 alcinhas da correntinha e faço aqui ponto baixo. No ponto seguinte, laço o fio na agulha, passo por baixo das 2 alcinhas da correntinha
e faço ponto alto alongado. E assim eu faço até o final da carreira, sempre intercalando esses dois pontos. Cheguei no meu penúltimo ponto, vou trabalhar agora os pontos da minha curva. Eu preciso ter um total de 4 pontos, exatamente como eu tenho desse lado. Eu já tenho um ponto desse lado, então aqui eu preciso trabalhar mais 3 pontos. Faço aqui o meu ponto alto alongado. No mesmo ponto de base, trabalho um ponto baixo. E aqui eu faço mais um ponto alto alongado. Fiz os 3 pontos, juntando com esse outro pontinho desse outro lado, totaliza os 4 pontos da minha curva. Para fazer o fechamento de carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo na cabecinha desse meu primeiro ponto onde estava o marcador, passo a minha agulha por baixo das duas alcinhas do ponto, pesco o meu fio e faço aqui um ponto baixíssimo para fechar a minha carreira. Para cada ponto dessa curva, eu vou trabalhar um aumento. Fiz aqui o fechamento de carreira e eu já começo fazendo o meu aumento aqui onde eu finalizei a minha carreira. Laço o fio na minha agulha, venho no mesmo espaço onde está saindo o meu fio e faço aqui o meu ponto alto alongado. Faço o meu primeiro ponto, volto no mesmo espaço e trabalho mais um ponto alto alongado. Já tenho aqui o meu primeiro aumento da minha curva, os outros aumentos eu vou colocar quando eu chegar aqui desse outro lado. Agora, eu sigo fazendo um ponto para cada ponto de base até chegar aqui nessa minha curva. Como aqui eu fiz ponto alto alongado, no ponto seguinte eu trabalho um ponto baixo. No próximo, faço ponto alto alongado. No seguinte, ponto baixo. E eu sempre vou intercalando esses pontos, fazendo um ponto para cada pontinho de base. O único lugar onde eu vou trabalhar aumentos é aqui na minha curva, onde eu tenho os marcadores de ponto. Cheguei aqui na curva do meu trabalho, tiro o meu marcador e aqui eu faço o meu primeiro aumento com ponto alto alongado. 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. No ponto seguinte, trabalho mais um aumento, só que dessa vez é um aumento com pontos baixos. 2 pontos baixos juntos. Fiz o meu primeiro, faço aqui o meu segundo. No meu terceiro ponto, trabalho um aumento com um ponto alto alongado. E para finalizar o meu quarto aumento, eu faço com pontos baixos. Finalizei todos os pontos dessa minha curva, volto fazendo um ponto para cada ponto de base. Finalizei essa carreira com ponto baixo, então eu começo com um ponto alto alongado. Até chegar no meu penúltimo ponto, intercalando esse padrão de pontos. Fiz o meu penúltimo ponto, cheguei aqui na minha curva, então aqui desse lado eu já tenho o meu aumento, tenho aqui os meus 3 pontos para trabalhar. Faço agora 2 pontos baixos juntos. No ponto seguinte, 2 pontos altos alongados. Tudo no mesmo ponto de base.
E aqui no próximo, 2 pontos baixos juntos. E desse lado, eu já tenho o meu quarto aumento com ponto alto alongado. Eu vou virar aqui o meu trabalho para mostrar para vocês o efeito desse ponto, que lindo que fica. Para fazer a subida da minha bolsa, eu vou fazer um ponto baixíssimo na cabecinha do meu ponto alto alongado. Tenho aqui o meu primeiro e o meu segundo ponto alto alongado na cabecinha do meu primeiro ponto. Esse ponto fica mais inclinado, eu vou passar a minha agulha por baixo das duas alcinhas do ponto e trabalhar aqui um ponto baixíssimo. E eu posso colocar um marcador de pontos aqui. No ponto seguinte, eu trabalho um ponto alto alongado. Cuidado para não passar a agulha no lugar errado, não vai ser aqui nesse ponto onde está saindo o fio lá do meu novelo, e sim aqui na cabecinha do meu segundo ponto alto. Laço o fio na agulha e aqui faço ponto alto alongado. No ponto seguinte, trabalho um ponto baixo. No próximo, ponto alto alongado. E assim eu faço por toda a minha peça, sempre intercalando esses pontos. Aqui eu não preciso fazer mais nenhum tipo de aumento. Eu vou trabalhar ponto sobre ponto até chegar no final da minha carreira. Tô chegando no final da minha carreira, vou fazer um ponto alto alongado. E aqui onde eu tenho o meu marcador, eu trabalho um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, vou fazer o fechamento de carreira com ponto baixíssimo na cabecinha do meu primeiro ponto. Fiz aqui o meu fechamento e já coloco o meu marcador de pontos. No ponto seguinte, eu faço ponto alto alongado. No próximo, eu faço ponto baixo. E, novamente, eu sigo fazendo essa mesma sequência, intercalando os meus pontos, até chegar no marcador. Cheguei mais uma vez no final da minha carreira. Trabalho o meu último ponto aqui onde eu tenho o marcador, então eu sempre gosto de colocar o marcador porque eu preciso fazer um ponto aqui onde eu tenho o meu fechamento de carreira, que é esse ponto que está marcado. Então, aqui eu tiro o marcador e faço o meu último ponto baixo. Fiz o ponto baixo, faço o meu fechamento com ponto baixíssimo na cabecinha do meu primeiro ponto. Faço aqui o baixíssimo e coloco mais uma vez o marcador de pontos. Venho para o ponto seguinte e trabalho a minha sequência de ponto alto alongado, ponto baixo, ponto alto alongado. Eu vou fazer isso por toda a minha carreira, sempre fazendo esse mesmo fechamento. Lembra sempre de colocar o marcador, porque fica muito mais fácil de identificar os pontos. E eu vou subir até chegar na altura de 16 centímetros. Eu vou dar continuidade ao meu trabalho e volto com vocês quando eu finalizar todas as minhas carreiras. Finalizei todas as minhas carreiras, tenho aqui um total de 16 centímetros de altura. Se você preferir, pode subir um pouco mais essa peça. Aqui eu vou deixar nesse tamanho, com 16 centímetros, e a partir de agora eu vou começar a funilar um pouco mais o corpo da minha bolsa. Eu tenho aqui um total de 54 pontos, contando a partir do ponto onde está o meu marcador. Então, tenho 54 pontos. Vou dobrar a minha peça ao meio, porque a partir de agora eu preciso começar a trabalhar com diminuições. Então, eu vou fazer 2 diminuições em cada uma das minhas laterais.
Eu vou deixar 23 pontos na parte da frente e 23 pontos na parte de trás e 4 pontos em cada uma das minhas laterais e vou colocar os marcadores. Nesses pontos da lateral é onde eu vou trabalhar a minha diminuição. Vou fazer 2 diminuições em cada um dos lados. Depois de marcar os pontos da lateral, eu sigo fazendo o mesmo processo que eu vim fazendo nas carreiras anteriores, intercalando os meus pontos. Quando eu chegar aqui no meu ponto onde eu tenho o marcador, eu trabalho a minha primeira diminuição. Então, venho aqui para o meu primeiro ponto e já trabalho o ponto alto alongado. No ponto seguinte, ponto baixo, e sigo fazendo até chegar no marcador. Cheguei no meu primeiro ponto, onde eu tenho o marcador, já posso tirar. E aqui eu fiz um ponto alto alongado, então onde eu tinha o marcador, eu faço um ponto baixo. Pesco o meu fio, mas eu não vou fechar esse ponto. Venho para o ponto seguinte, laço o fio na agulha, porque eu preciso fazer um ponto alto alongado. Passo por baixo das 2 alcinhas do ponto, dei altura, tiro uma laçada, tiro 2. E agora, para fazer a minha terceira laçada, eu vou tirar tudo de uma só vez. E observe que eu tenho na minha agulha 3 laçadas. Lacei o fio que está vindo do rolo e fecho as 3 de uma só vez. Fiz aqui a minha primeira diminuição. Venho para o ponto seguinte, vou fazer um ponto baixo, mas não fecho, passo a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto, pesquei o meu fio, não fecho, venho aqui para o ponto seguinte, onde eu tenho o marcador, laço o fio na agulha, porque eu preciso fazer um ponto alto alongado, passo por baixo das 2 alcinhas do ponto, pesco o fio de altura, laço, tiro 1, laço, tiro 2, e agora, para fechar a terceira, eu vou tirar as 3 laçadas de uma só vez. E aqui eu fiz a minha segunda diminuição. Volto fazendo a mesma sequência de pontos, aqui eu trabalhei ponto alto alongado, então no ponto seguinte faço ponto baixo. No próximo, ponto alto alongado, até chegar nos meus marcadores. Cheguei aqui no meu primeiro marcador, já vou tirar, e aqui eu trabalho um ponto alto alongado sem fechar. Laço o fio na agulha, passo por baixo das 2 alcinhas do ponto, pesco meu fio, fecho uma, fecho 2, e não fecho a minha terceira. Venho para o ponto seguinte, passo a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto, pesco meu fio para fazer um ponto baixo, e agora sim eu fecho tudo de uma só vez. No ponto seguinte, ponto alto alongado, laço o fio na agulha, passo por baixo das 2 alcinhas do ponto, pesco o fio, tiro uma, tiro 2 e não fecho. Tiro o marcador do meu último ponto, passo por baixo das 2 alcinhas da correntinha para fazer um ponto baixo, e agora sim eu fecho tudo de uma só vez. Finalizei aqui as minhas diminuições. Agora, eu sigo fazendo o meu padrão de pontos até chegar no final da minha carreira. Cheguei no final da minha carreira com as 2 diminuições finalizadas em cada uma das laterais. Agora, eu sigo fazendo a mesma sequência de pontos e eu vou trabalhar um total de 4 carreiras. Aqui eu não vou trabalhar mais nenhuma diminuição, nenhum tipo de aumento, vai ser ponto sobre ponto, por 4 carreiras. Finalizei todas as minhas carreiras, cheguei aqui no marcador,
Já posso esticar o meu fio e aqui eu vou cortar para simular o meu último ponto. Puxo todo o meu fio aqui para frente. Tiro o meu marcador, porque eu já trabalhei o meu ponto onde eu estava com esse marcador de pontos. E agora vou fazer o fechamento de carreira. Venho com a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto. Pego esse fio, levo para o gancho da minha agulha e puxo tudo aqui para trás. Volto com a minha agulha para que ela saia no centro dessa correntinha onde está saindo o meu fio. E pesco ele mais uma vez. Puxei aqui para trás, eu ajusto essa correntinha, deixando ela do mesmo tamanho das outras, viro o meu trabalho. E aqui eu vou levar novamente esse fio para o lado de dentro, escondendo ele entre os meus pontos e fazendo o meu acabamento. Posso cortar mais uma vez o excesso de fio. E aqui eu venho com o meu isqueiro para queimar essa pontinha e finalizar esse acabamento. Finalizei os meus acabamentos, agora eu vou fazer um enforcador para deixar essa parte aqui de cima mais fechada. Eu vou pegar o meu fio, passo aqui em volta do corpo da minha bolsa e eu levo até o final. Então, passei aqui em volta e venho com ele até aqui no final da minha bolsa. Com esse outro lado, a mesma coisa. E aqui eu posso cortar o meu fio. Preciso de 2 medidas dessa que eu acabei de fazer. Vou pegar um dos meus fios e começo a passar aqui na lateral da minha bolsa, porque o enforcador vai ficar aqui nas 2 laterais para poder puxar. Então, eu venho aqui na minha terceira carreira, primeira, segunda, terceira, passo a minha agulha aqui entre os meus pontos e puxo o meu fio aqui para frente. Deixo uma pontinha da mesma altura da minha peça. Agora, eu venho aqui para os próximos pontos e aqui eu preciso cuidar para levar o fio sempre na mesma direção, para não ficar torto. Então, eu conto de 2 a 3 pontos, 1, 2 e 3, passo a minha agulha entre os pontos, pesco o fio e puxo aqui para o lado de fora. Cuidado para quando puxar o fio, não puxar essa pontinha aqui do início. Agora, eu preciso levar o meu fio aqui para a parte de trás. Então, arrumo bem a minha peça, venho com a minha agulha aqui do lado de dentro e puxo o meu fio. Vai sempre arrumando para ficar retinho. Pulo 3 pontos, passo a minha agulha e puxo o meu fio aqui para o lado de fora. E assim eu faço até chegar aqui no início. Cheguei aqui no final, tenho as minhas 2 pontinhas. Agora eu pego o meu outro fio, venho aqui nessa minha outra lateral, passo aqui a minha agulha entre os meus pontos, puxo ele aqui para frente e deixo ele na mesma altura da minha bolsa. Agora, eu vou voltar com o meu fio sempre passando nas mesmas casinhas onde eu conduzi esse fio aqui. Então, agora, eu puxo ele aqui nessa casinha, puxo aqui o meu fio para fora. Saí com ele no mesmo lugar, venho na mesma direção e vou puxar ele aqui para dentro. Sempre na mesma casinha. Aqui no seguinte, venho no mesmo espaço
puxo ele para fora e depois levo ele aqui para dentro. A diferença é que agora nós precisamos deixar a pontinha nessa outra lateral, já que nós temos essas outras duas aqui nessa primeira. Conduzi o meu fio, cheguei aqui na lateral, puxo a pontinha aqui para frente. E quando eu puxo essas duas pontinhas, eu fecho a minha bolsa. Aqui eu vou deixar as duas do mesmo tamanho, corto o excesso de fio e faço um nozinho na ponta. Essas duas pontinhas do fio, você pode fazer um nozinho ou colocar uma ponteira. Eu não mostrei lá no início do vídeo porque é opcional, mas se você quiser, é só passar o fio aqui dentro, passa essas duas pontinhas. Junta elas e faz um nozinho. Pode cortar o excesso de fio e puxa a ponteira aqui para baixo. Vou fazer a aplicação da minha alça, posiciono ela aqui em cima do marcador, cuidado para não posicionar embaixo dele. Então, nessas carreiras aqui de cima, eu posiciono a minha alça. Venho com o meu fio e uma agulha mais fina, passo o fio aqui para dentro da minha peça. Com a minha agulha, venho nos pontos embaixo da minha alça e pesco o meu fio, puxando ele aqui para frente. E aqui eu vou fazer uma costura em ponto zigue-zague. Puxei o meu fio, venho aqui no ponto de cima, passando a minha agulha por cima da minha alça. Pesco o fio que está vindo lá do rolo e fecho aqui o meu ponto. Venho aqui no ponto abaixo da minha alça, passo a minha agulha aqui para dentro, pesco o meu fio e tiro tudo de uma só vez, fazendo ponto baixíssimo. No ponto em cima da alça, passo a minha agulha por cima, pesco o meu fio e fecho o meu ponto. Venho aqui para baixo da alça, passo a agulha para o lado de dentro, pesco o meu fio e fecho. Na parte de cima, pesco o meu fio e fecho o meu ponto. E assim eu vou prendendo a minha alça, sempre cuidando para não costurar aqui onde eu tenho o meu enforcador. Finalizei aqui o meu último ponto, posso puxar o meu fio e aqui eu vou cortar a pontinha. Puxo ele todo para frente. Vou esconder esse fio aqui na parte de trás, então levo ele aqui para o lado de dentro da minha peça. E aqui eu escondo entre os pontos e queimo a pontinha. Vou fazer esse mesmo processo do outro lado. Fiz toda a costura das minhas alças, costurei também o botão imantado, como eu sempre mostro nas aulas aqui do canal. E aqui coloquei a minha etiqueta personalizada. Para fechar a minha bolsa, é só puxar essas duas pontinhas aqui da minha lateral e ir modelando ela. Peça toda finalizada, esse foi o resultado, uma bolsa moderna e muito elegante. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo e até a próxima!